Olá, povios! Estamos aqui para mais uma live, a live do dia direitinho. Essa vai ser uma live é a última live, né, que pediram, que pediram um tema. Confesso que qualquer coisa aparecendo com o tema que eu vou falar é mera coincidência, porque eu fiz 2 vídeos hoje para esses desafios de pincel. Um não era de pincel, era de controle remoto de TV. Mas acabou que ficou muito em cima da hora de começar a live. Eu acabei tendo que fazer a janta do marido antes. Aí eu fiquei com a lente de contato azul. Esbarrei em algumas coisas aqui em casa. Marcos, o assunto de hoje é sobre Kamen Rider Zero One. Oi, Douglas. Eu acabei improvisando aqui, estou com meu fone falso, que é da Diva, né? Que o meu fone da Diva não é fone. E com o microfone da Miko, é ele que vocês estão ouvindo. E o microfone branco tá lá no computador. Então é por isso que eu tô brincando, né? Qualquer coisa parecida. Foi porque, assim, eu acabei de tirar a peruca. Vocês podem não acreditar, eu tava de Green Joe há 10 minutos atrás. Então eu só tirei a maquiagem, fiquei com a lente. E aí eu vi a peruca que eu usei. Essa peruca de Lolita Chanel, né? Que eu usei pra Sarah no Rio Matsuri, né? A Sarah de Flashman. E aí eu falei assim, você, estamos aqui, quase uma secretária. Vamos aqui. Ai. Não é tão prático esse microfone da minha, mas enfim, vamos lá. Então, eu vou, assim, eu peço desculpa já de antemão se eu falar alguma coisa que seja muito spoiler, porque... Então, Douglas, eu tô falando sobre o assunto, sobre um Kamen Rider específico já. Mas eu falo isso no final. Eu vou lembrar. Ai, troca. Esqueci do que eu tava falando. Então, eu vou tentar falar o menos de spoiler possível sobre a série. Porque, assim, meu maior interesse é que vocês se interessem por Kamen Rider Zero One e passem a assistir. Foi, inclusive, numa live que eu comecei a me interessar por Zero One. Porque a série devia estar entre o 4º e o 5º episódio. E alguém, durante alguma live, que também era sobre alguma coisa de Tokusatsu, perguntou se eu estava assistindo o Kamen Rider Zero One. Eu acho até que foi a live que eu estava falando sobre o meu cosplay de Yellow Flash. E aí, como a pessoa falou que ia fazer cosplay e tal, aí eu perguntei um pouquinho sobre a série e alguém falou. Deu um dia depois, uma das pessoas que eu sigo lá no Facebook, que a nossa principal conversa é Kamen Rider, ele tava falando algum spoiler sobre Zero One. Inclusive, é o rei dos spoilers, tenho vontade de matar, porque ele assiste na hora que passa, eu assisto 2 dias depois. E às vezes tem algumas coisas que eu não queria ter ficado sabendo disso antes. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Kamen Rider RX, nas suas transformações. Então, a única coisa que eu gosto de RX é a referência que a Leona tem dele. Eu gosto de Black. Já saindo do assunto de novo. Mas tudo bem. Então, a ideia... Então, foi assim... Alguns dias depois, um dos meus colegas com quem eu converso sobre Kamen Rider, que é a pessoa que de vez em quando dá os spoilers que eu tenho vontade de matar, justamente estava falando alguma coisa que me interessou. Eu falei assim, então, gente, onde é que vocês estão assistindo Zero One? E aí, uma pessoa que não era meu contato, que é contato desse menino, postou o link, falou assim, postou o link e colocou, obrigado de nada. E era o link da News Act, que é o fansub onde eu estou assistindo, assim, eu estou assistindo toda semana Zero One, desde o primeiro episódio, né, que eu peguei lá o primeiro episódio,
E aí, quando eu cheguei no último, que tinha saído na época, eu comecei a acompanhar com ele semanalmente. Até foi interessante porque eu achei assim estranho, né? A Newsec. Assim, me parecia alguma coisa parecida com algo que eu tinha visto, e aí eu descobri que ele é a união do New Wave, que aí sim eu era é, fã, assim, sempre assistia alguma coisa lá, e o Perfect Zect. Aí, assim, é legal, o trabalho deles é muito legal. Eu também tô reassistindo Kill Ranger lá, porque inclusive acho que um dos focos pro ano que vem eu, assim, acho que eu vou pular meu Kamen Rider transformado e vou passar pra um personagem de Sentai. Então, eu lavo muita louça, assim, eu faço coisas de casa o tempo todo ouvindo várias lives. Teve até uma amiga, assim, eu já fui convidado para duas lives de duas pessoas diferentes, enquanto eu estava ouvindo outras lives dessas pessoas, inclusive lavando louça. Mas vamos lá, vamos lá. Eu vou comentar, né, sobre qual é o assunto geral da série, né? Que assim, é, são várias referências de filmes relacionados a inteligências artificiais que entendem que a humanidade é ruim e deve ser destruída. Basicamente isso, né? Então essa é a temática, né? Então, basicamente eu vejo a Arca, que é o satélite, né, que é responsável. Eu tenho que ler porque esse negócio é, é complicado, que é Metsubo Jirai Net, né, que assim, inicialmente, né, faz os Human Gears, né, que são os androides que fazem várias tarefas para as pessoas, né? No lugar de muitas pessoas, né? Então, assim, você tem o Human Gear, que é segurança, professor, treinador esportivo, guia turístico, advogado, ator, modelo, nossa, e a Izuka, a secretária, né? Então, começa a gerar em torno, né, desses androides que foram criados para ajudar as pessoas nas suas tarefas diárias, para conviver junto com as pessoas, né? Era o sonho do avô do personagem que é o Kamen Rider da série. Então tem assim, eu falo assim, a Arca é Skynet, mas assim, a revolta dos robôs que você vê logo no início, né, que é a cena da abertura, é Eu Robô. É toda a cara, inclusive, dos Roman Gears é muito Eu Robô. Então, eu tô exata, então, é mais ou menos nessa ideia, né? Mas assim, eu acho que os Roman Gears são muito eles sem estar com as formas humanas deles, são muito a cara dos robôs do robô. Assim, eu acho muito interessante ter um Kamen Rider assim que é comediante, né? Que é assim, o que o Aruto estava fazendo da vida, né? Era trabalhar como comediante, até que o avô dele morreu e ele herdou uma empresa enorme. E assim, é interessante você ver o amadurecimento do Aruto ao longo da série, né? É sofrida também, não é só interessante como é sofrida. A própria evolução da Izu, né, que é a secretária dele, que eu tô praticamente armariando ela agora. Pra mim as piadas dele são muito sem graça. Eu assisti até o último episódio dessa semana, eu chorei pra caramba. Não vou dizer o spoiler porque que eu chorei pra caramba, mas é bem interessante a ideia
você imaginar que quando você cria uma inteligência artificial, você começa a dar a possibilidade dela ter os próprios pensamentos dela, né? Aparentemente você tinha os Humangears que perdiam o controle por causa dessa porcaria que tem um nome feio, que é o Metsubou Jirainet. Eu sempre tenho que olhar aqui. E aí a gente tem a reviravolta, né? Que aparece o vilão que eu, sinceramente, falando do presidente da Zaya, o Guy, eu acho que ele ainda não apanhou o suficiente por tudo que ele fez com todo mundo. Eu tô esperando ele tomar uma mega ultra surra. Assim, já é um personagem que eu odeio. E aí, assim, nós temos o pessoal da AIMS, né, que é o grupo polícia, pode-se dizer, que é responsável por fazer o controle, né, dos Humangears que perdem o controle. Que a gente é apresentado ao Fua, que é o Kamen Rider Vulcan, e a Yua, que é a Kamen Rider Valkyrie. Eu fiquei um pouco desanimada, porque assim, no início, ao ver a Yua, eu... Assim, primeiro que o design da Valkyrie é a primeira Kamen Rider feminina que eu me interesso pelo design. Porque até então já tiveram várias e tal, mas eu sempre preferi o design sendo o Kamen Rider principal ou sendo o Kamen Rider secundário. Sempre preferi a roupa que era vestida por um cara, talvez por dois, mas eu nunca tinha me interessado por uma Kamen Rider. E assim, a Valkyrie foi a primeira. Só que à medida que foi passando a série, na verdade, como eu já falei em alguns. Falei assim, em assunto misturado aqui nas lives, eu tinha pensado, assim, eu tava visualizando a Yua como personagem para fazer cosplay, mas agora eu quero ver, porque assim, eu sempre falo pra todo mundo, o menino mesmo que falou que ia fazer o Zero One, assim, cara, assiste a série toda pra ver todas as formas, pra ver o que vai ser melhor, se vai ser fazer a simples mesmo, se você vai querer fazer alguma das 1000 até chegar a Ultimate Form, que a gente não sabe se já chegou, eu acho que não, né, pela quantidade de episódios. A gente ainda tá, a gente tá no 32 agora, né? Então eu falei sobre o Eu Robô. Eu falei que a abertura, os Human Gears sem a forma humana, na abertura da série, assim, eu vejo o Eu Robô assim descaradamente, até porque realmente eles ficam a base é azul, né? Os olhos deles são azuis, quando você vê eles processando algum dado é azul, e aí quando eles ficam maus fica vermelho. Perdem o controle, fica vermelho. Então, né, é basicamente isso. Eu não, na verdade, eu não li o livro Eu Robô, não. Eu assisti o filme, né? Mas assim, com o filme descarado. E aí, voltando, eu pensava realmente em fazer a Yua, pelo menos, né? Não sei se faria a Valkyrie. Mas aí, à medida que a série foi evoluindo, na verdade eu precisava ver qual vai ser a dela para saber se realmente eu vou continuar pensando em cosplay relacionado a essa série. Embora vários momentos eu já até perguntei, né, se no Japão estava vendendo o... Eu não sei o que é o nome exatamente, né? Se é unidade de processamento, o que é o arquivo dos Human Gears, né? O que é a orelhinha, né, dos Human Gears. Estava vendendo, porque de repente até valia fazer isso, sabe?
Quem sabe? Mas eu mesmo, ao longo da série, provei que primeiro eu tenho que terminar de assistir a série pra depois falar assim, não, esse personagem é a minha cara e eu me identifico e eu quero fazer. Ponto. Assim, esse é o comentário sobre a Yua que eu queria falar. Eu, assim, assim, todos os desdobramentos, o atual, né, relacionado ao Fua e a unidade que faz ele se transformar em Vulcan, assim, tá show. Eu imagino que se eles não cagarem o final dessa série, ela vai passar todos os limites de todas as últimas séries de Kamen Rider que eu tenho visto atualmente, né? Acho que a maioria sabe que eu fui até o final de Build. Tem muita gente que ama Build, mas eu fui até o final de Build já arrastado. E assim, o design, a forma que a história começou a se desdobrar, eu não consegui assistir Zio. Então, assim, eu não sei como foi. E na verdade, quando ficou o vácuo de Zio, eu achei que eu ia ficar sem assistir série nenhuma de Kamen Rider. De repente, veio, né, essas coincidências sobre o Zero One, eu comecei a assistir e pra mim tá sendo a primeira série de Kamen Rider que eu tô assistindo junto com as estreias, porque todas as outras séries eu assisti depois que elas já tinham concluído. Na verdade, por exemplo, a única série que eu quase cheguei nesse ponto foi W, mas eu peguei W já em dezembro. Então, quando eu cheguei na parte que estava saindo, já tinha concluído. Então, eu não cheguei a acompanhar certinho. Davis, obrigado por ter gostado do meu henshin que eu fiz para o Tokusatsu. Eu estava planejando essa brincadeira há muito tempo. Só faltava. Eu fui a São Paulo e eu consegui pegar na loja que eu estou comprando agora meus brinquedos de Tokusatsu, consegui pegar o centro do W. Na verdade, a minha intenção, né, como eu já tinha comentado aqui várias vezes, e é o cosplay desse ano, que deveria ter sido o primeiro cosplay de Kamen Rider, mas deu um monte de treta, que é o Shotaro. Né, tá aqui, na verdade tá escurinho, né, mas eu coloquei aqui os itens relacionados aos meus 3 favoritos, minhas 3 séries favoritas. Então, vou botar aqui de volta, não cai memória. Volta anel. Vai escudo tajador. Isso. Voltou tudo lá pra trás. E aí, né, assim, voltando. Eu só não, na verdade, eu só não terminei o cosplay mesmo desse ano porque aconteceu o corona. Porque eu peguei o cinto do W uma semana antes da gente entrar de quarentena. Chegou o chapéu que eu tinha encomendado numa chapelaria que é conhecida aqui assim, que é antiga, é tombada pelo patrimônio histórico aqui no Rio. E aí, assim, eu queria fazer meu colete todo bordadinho, direitinho, e aí entrou essa situação. Na verdade, a pessoa com quem eu comprei a peruca vai conseguir mandar essa semana a peruca do Shotaro. Então, assim, se chegar, aí eu vou fazer mais vídeo, vou ser uma pessoa feliz. Ou, se primeiro na loja que eu encomendei chegar a minha fã, eu ainda faço o mesmo, eu ainda faço o renchinho ao contrário. Aí sim. Mas vamos lá. Sobre a série, eu só vou concluir sobre o Zero One, né, que é falar sobre os Human Gears que fazem parte da Metsubo Jirainet. E aí tem outra pergunta também. Eu vou voltar para ver sobre outros que tinham perguntado sobre outros Kamen Riders antes. Mas vamos lá.
Então, quem falta, né, falar é o Horobi e o Jin. O Horobi, ele aparece primeiro, né, como o Humangear lá que pretende, segundo a vontade da Arca, destruir a humanidade. E o Jin, né, que foi aparentemente criado pelo Horobi, mas, sei lá, foi pela vontade da Arca. Mais ou menos isso. Que explica. É quem tem uma evolução bem interessante. Inclusive, depois que fica sem o... ele fica modernizado, ele fica mó gatinho. Assim. Será que a gente pode falar que o Android é um gatinho? Pelo menos o ator ali. O ator ficou tão bonitinho depois que ele botou um terno. Mas enfim. Pra quem gosta de Tokusatsu, está afastado, eu acho um bom começo. Assim, não acho ruim começar por Zero One mesmo. Já tem 32 episódios, então até chegar onde parou tem bastante coisa. Então, Davis, isso é uma coisa que eu tento fugir. Eu já fiz uma live sobre isso, foi uma live que infelizmente eu perdi porque eu tava aprendendo a gravar as coisas, aí eu acabei perdendo essa live, que foi a live que eu falei sobre os Kamen Riders que eu gosto. Porque eu não acho que é o melhor. Porque eu me interesso por algumas coisas em Kamen Rider, por situações, assim, principalmente assim, personagem de forma geral, que eu gosto de fazer cosplay, eu me interesso por coisas que eu me identifico. Então, dizer que os personagens que eu me identifico são os melhores, não. Então, assim, inclusive eu sei que a minha série favorita é uma série odiada por um monte de gente. Eu descobri que ela era uma série odiada por um monte de gente depois que eu fiz cosplay. Tipo, a pessoa falou assim, seu cosplay de Haruto ficou muito bom, mas eu detesto Wizard, por isso, por aquilo, outro. É uma série que eu indico pra quem, assim, quer começar a assistir pela Era Heisei e assim, tá vindo de evento de anime e tal, é Forze. Porque o Kamen Rider Forze, ele tem uma temática que é legal, pra quem é do meio nerd, né, que os vilões têm, os switches dos vilões são constelações, ele é relacionado à viagem espacial, né? Tem lá uma estação espacial na Lua. Oi, Camis. E é uma temática escolar. Então, o Forze, ele tem uma... Eu gosto de brincar que o Forze é um anime live action que tem um Kamen Rider. Então, eu acho que é um bom início começar por Forze. Mas aí, assim, depende muito de que tipo de série agrada a pessoa. As minhas 3 séries favoritas, das quais eu já tenho 2 cosplays e estou terminando um. Assim, a que eu mais gosto é Kamen Rider Wizard. Os brinquedos que eu mais tenho, assim, eu tenho dezenas de brinquedos. Eu tenho 52 anéis de Wizard. E eu não tenho, assim, faltam uns 2 que eu preciso muito. Em seguida, assim, em segundo lugar no coração fica Kamen Rider W. Mas dá pra ver pelo trabalho todo que eu tive pra fazer o Henshin. Quem ainda não viu, tem aqui no Instagram, tem o vídeo que eu fiz o Henshin. Eu fiz versão feminina. Como eu não tenho nada pra fazer o Philip, eu fiz versão feminina porque aí eu juntei 2 cosplays meus e dei um jeitinho de fazer, assim, parecido. O Shotaro não. O Shotaro tem, assim, eu tô quase terminando o cosplay, então várias peças que eu tava usando eram do cosplay mesmo. Que massa. E em terceiro lugar fica Kamen Rider Oso. Eu gosto, assim, em termos de... aí tem outra situação que em termos de trilha sonora eu também
incluiria o Kiva, que eu gosto muito da trilha sonora do Kiva. Eu gosto da série, mas assim, não tá entre as minhas favoritas, né? Então, Wizard W e Ozu são meus favoritos, são as minhas séries favoritas. E Kiva tem lá o seu parêntese de trilha sonora, que eu gosto muito. Então, eu acho, assim, pra mim, Kamen Rider, como está falando, né, da manchete, né? Então, por exemplo, pra mim, Kamen Rider começou... Ai, meu Deus, eu tenho uma travadinha. Travou, destrava, 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 destravou. Kamen Rider eu comecei, assim, eu nasci em 84. Primeiro Kamen Rider que eu... Ai, eu travei de novo no Instagram. Primeiro Kamen Rider que eu assisti foi Black. Em seguida, X. Então, assim, foram séries que me marcaram muito positivamente, principalmente o Black. E eu falo porque depois que eu terminei de assistir todas as Showa, Black continuou sendo a minha favorita. Eu tenho outras séries que eu gosto também, né, da era Showa, mas assim, Black continua sendo a pontualíssima na minha vida. E assim, eu pude provar porque eu assisti as outras, então eu sei que eu posso dizer quais são os meus favoritos de todas as séries. Mas, como um amigo falou esses dias, eu jamais faria o Kotaro Minami. Mas eu posso dizer que por culpa de Black, eu quando terminei meu cosplay de Wizard, eu assim, me olhei no espelho de Haruto e falei assim, caraca, eu consegui, eu sou um Kamen Rider. Deixa eu ver se eu consigo ver. Era que a minha tela não tá ajudando, eu queria tanto puxar para poder ver uma das primeiras perguntas. Subiu. Assim, é que eu consegui responder as duas últimas sobre Kamen Rider. Mas não consegui ver a primeira. Ó, cheguei aqui no início. Vamos lá, vamos lá. Acho que foi o Douglas que fez a pergunta que eu falei que ia responder depois. Aqui, ó. E perguntou qual era o meu Kamen Rider favorito também. Então, eu falo. Minhas duas opções ou pega Zero One, que vale muito a pena. Porque vai, assim, é uma série que tem uma temática muito boa. E ela não é uma série, infelizmente, assim, a gente já... Ah, meu Deus, eu tô travando de novo. Já falou em relação a, assim, a gente já falou não, lá pela internet, né, eu já vi, né, o pessoal falando assim, o Showa tinha histórias mais fortes, né, aí falava assim, qual é a ideia do vilão? Dominar o mundo. E assim, Zero One ela é totalmente liberada dessas, você tem várias vertentes de o que a gente vai resolver daí. Então, assim, não fica uma série amarrada de quem é o mocinho, de quem é o mocinho, sim. Mas de quem realmente é o vilão da história. Então, dá mais vontade de assistir. Na verdade, pra mim tá sendo torturante assistir junto, porque eu realmente tenho que esperar uma semana pra sair. E eu ainda eu acompanho o Instagram do fansub que eu assisto, né? Eu já tinha falado, mas eu falo de novo, que é o Newsect. E assim, quando aparece um story falando assim, te botou o episódio, eu já chego lá e baixo o episódio, porque assim, eu tô desesperado. Eu assisti no café da manhã. Eu assisti no café da manhã de ontem o episódio que passou esse final de semana, no final de semana anterior. Então assim, eu queria assistir o episódio para poder falar da série já tendo assistido o último episódio, caso até alguém comentasse alguma coisa sobre ela. Então, assim, eu sempre falo, quer começar a assistir, vale a pena começar por Zero One, vale a pena, eu acho assim, se for começar por Heisei, eu indico Forze, e até eu falo assim, se for começar por Showa, pega Black legendado. Eu vou falar isso porque eu também passei por isso durante essa quarentena com outro tokusatsu,
que foi Metalder, que eu já também, já tinha assistido, fui reassistir com meu marido. E assim, eu não acho que o trabalho de dublagem esteja ruim, mas me incomoda muito mudar o nome dos personagens. Me incomoda de verdade. Sempre me incomodou em anime e continua me incomodando, só que nessas séries é demais. É assim, muda o nome até do cachorro. Metalder é muito bom. A gente também assistiu durante essa quarentena Jumperson. E o Gaban antigo. Adoro o Gaban. Gaban é meu 2K favorito. E eu fiquei muito feliz com o novo. Porque assim, eu gosto do antigo e gosto do novo. Assim, classificações à parte, eu acho que eu continuo com Gaban. Mas eu já assisti, assim, eu assisti muita coisa. Eu sou o doido do Kamen Rider. Porque, assim, nos últimos anos eu assisti as séries. E eu assisti Goranger junto com o Kamen Rider Ichigo. Então, assim, duas séries longas, uma o Kamen Rider acho que não são 99 e o Sentai são 84, eu acho. Então, assim, eu assisto assim, vou almoçar, vou tomar café da manhã. Meu marido tá assistindo outra coisa, tá jogando videogame e eu tô afim de assistir alguma coisa e eu vou passando esses episódios. E assim mesmo eu assisti vários animes que o pessoal disse que estava na temporada. Foi assim que eu assisti Kimetsu no Yaiba, foi assim que eu fui de Boku no Hero, de não ter visto, de não saber que anime era, até estar agora no último episódio. Eu assisti a última temporada até o último episódio. Dr. Stone e eu tô assistindo Tate no Yusha agora. Eu tô assistindo Tate no Yusha, eu tô acompanhando Kamen Rider Zero One e eu tô reassistindo Kyuranger. E junto com isso, eu tô reassistindo Kamen Rider W com meu marido. Meu marido não tinha assistido Kamen Rider W. Eu tava rindo com ele porque assim, eu tava rindo. Porque eu falei assim, gente, eu devo estar assistindo pela 9ª vez Kamen Rider W. E assim, meu marido não tinha assistido antes. Ele parou de assistir os Heisei por um tempo. Aí assistiu Decade e foi pra W. Então, assim, eu tô na cara do gol pra terminar o cosplay da série, assistindo a série e achando cada vez mais um bordado na roupa daquele desgraçado. É bem assim. Mas, sobre Zero One, eu queria falar só um aperitivo, porque, assim, minha maior intenção, como quando eu fiz o vídeo sobre o Ultraman da Netflix, também foi isso. Eu queria muito que vocês dessem uma chance pra série. Quem tá um tempo sem assistir, quem quer assistir uma série nova, vai fundo. Eu já indico de cara o Newsect, newsect.net, se eu não me engano, o fansub que eu tô assistindo. Se quiser o link, pede por inbox pra mim, que eu mando. Eles vão ficar felizes, porque eu sempre sigo eles aqui. E assim, o fansub me segue de volta, porque eles sabem que eu sou doida, principalmente do Kamen Rider. E, assim, já comentei também as séries que eu acho que são interessantes começar quando o assunto é Kamen Rider. Que mais? Por enquanto... Volta, peraí, que eu travei. Por enquanto, eu vou ver um assunto para a próxima quinta-feira. Ainda não tá fechado. Eu fiz uma live extra com Camis essa semana, que tá lá no meu YouTube. É youtube.com/, sendo que tem o link na minha bio aqui no Instagram, né, para o meu canal do YouTube. Essa live aqui, ela tá sendo gravada no meu notebook, que é esse outro fio aqui, por isso que eu tenho 2 microfones, um no celular, outro no computador.
Se não der erro de novo, porque semana passada deu erro na minha live, eu tive que baixar do Instagram, mas tudo bem. Mas eu tô gravando, então toda live que é feita aqui, ela vai pro YouTube. Então, assim, todas as lives que eu fiz e consegui gravar, elas estão lá. Então eu fiz uma extra na terça-feira com Camis, que tá... E eu tenho uma pra fazer, que eu pretendo fazer esse final de semana. Eu tenho que conversar se vai ser sábado, domingo, que horas, com a Ali. E por enquanto é isso. Se vocês quiserem que eu fale sobre alguma coisa específica, e quiserem sugerir, porque isso, a minha ideia é conversar, para mim ter essas perguntas e eu poder chegar ou comentar na hora ou deixar pro final, como algumas eu puxei, né, para falar na live, porque a graça da live é essa, conversar. Eu só não aceitei quando pediram para fazer em conjunto, porque quando é temática, eu quero falar tudo sobre o tema. Eu tenho, no meu lado aqui, eu tenho uma cola, mas assim, é igualzinho eu dou aula na escola. Eu tenho um roteiro do que eu não posso esquecer de falar. Então, assim, mandem mensagem, comentem, mandem suas sugestões, porque pra mim é importante, porque eu quero fazer a live conversando com vocês. E eu quis falar, quando me sugeriram falar sobre a Zero One, foi um prazer, porque eu tô gostando muito da série, então eu quis falar também. Então é isso, gente. Fui. Obrigado pela presença de todos. Quem caiu, quem voltou, obrigado. Fui.